A partir de agora, você vai ouvir o programa Já é a Última Hora, com o nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor você, meu irmão, minha irmã de todo o globo terrestre. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aliás, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Não precisa ficar brabo não, falso profeta. Eles não gostam que eu falo que a Igreja é revelada não. Eles ficam bravos, mas tudo bem. Vamos tirar o carrapicho das ovelhas. Esse é seu quadro, Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Esse é seu programa, Já é a Última Hora. Nos acompanhe pela www.radiofilhodedeus.com.br ou pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Tem várias perguntas aqui, mas a gente vai fazer uma mistura aqui, vamos responder algumas de um, algumas de outro e vamos lá. Primeira pergunta, pastor Eduardo, eu posso ter quadro na minha casa? As pessoas estão perguntando aí se é pecado ter quadro em casa. Olha, o quadro daquela pessoa, aquele parente seu que morreu, não é pecado você ter aquele quadro lá, ou mesmo da pessoa viva, ou um quadro de flores, de pássaro. Não é pecado não posso dizer que é, porque não é. Mas aquele quadro da artista da novela lá das 8, ou aquele artista, aquele cantor, aí é pecado sim. Então eu quero que você retire esse quadro daí. Então o quadro de idolatria é pecado. Então existe lá a imagem de escultura da santa, do Satanás lá, né? E existe também a idolatria móvel, que é os artistas, é o político que você gosta aí. Então tá errado isso aí. Esse tipo de quadro, de imagem, é pecado sim. Mas aquela imagem, aquele quadro daquele pai, daquele avô que está vivo, que se foi, isso não é enquadrado como pecado. Então pessoas que falar que não pode estão equivocados e está tirado o carrapicho das ovelhas nesse sentido aí. Foi uma pergunta de um membro, essa já está respondida no nome de Jesus. Vamos lá, seguindo aqui, mais uma vez seguindo, a gente está respondendo mais uma pergunta. Segunda pergunta, pastor Eduardo, eu posso visitar túmulo dia de finado? Vamos falar sobre dia de finados. Pastor, eu posso estar lá no dia de finados visitando o túmulo da pessoa que morreu? Não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu já falei sobre isso, mas é importante falar mais uma vez. Mas pastor, eu vou deixar o túmulo lá do meu pai, da minha mãe, ou seja, que fez jogado? Não tem problema você ir lá, pagar lá o coveiro para dar uma arrumada, não tem problema. Mas o dia de finado fica suspeito porque é um feriado católico, né? E não convém a nós os cristãos tá frequentando principalmente nesse dia. Na verdade, irmãos, todo mundo tem parente que já se foi e eu não costumo ir lá depois de enterrar não, nunca fui. Só se for preciso algum tipo de outra coisa aí. Mas se você for lá para não dar uma geral no túmulo, às vezes aquela gaveta ali, sei lá, tudo bem, até eu entendo, mas eu mesmo não costumo ir, não me sinto bem, mas não estou dizendo que é pecado. Pecado é dia de finados, pecado é você estar lá toda semana, todo mês, vira um ritual, então isso sim é pecado. E dia de finados principalmente, mas cuidado do túmulo lá para não se perder, talvez lá é gaveta, sei lá, alguma coisa assim, não é pecado. Mas aí a pessoa está indo lá toda semana, todo mês, no dia de finado, aí é uma idolatria e é pecado sim. Então deixe que os mortos enterrem seus mortos, no sentido que morreu ou é céu ou inferno. A pessoa não está mais ali o espírito da pessoa, está a matéria, o que foi o corpo dela uma vez. Então, por favor, irmãos, pare com esse negócio. Eu tenho que ir lá visitar o túmulo do fulano de tal, e coisa feia. Um dia uma certa pessoa foi até uma parenta, uma pessoa que se dizia crente, cobrar lá uma dívida que tinha do parente que morreu, não deu tempo de pagar e disse que a parenta apareceu para ela
e para cobrar lá, para pagar para ela aquela dívida lá. A pessoa era membrada na nossa igreja, que foi, vamos dizer assim, que foi encostada na parede com essa coisa toda. Claro que não cedeu, porque nós ensinamos a verdade. E essa pessoa que se diz crente, na verdade é um crente espírita lá, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, e caiu por terra estimal. Então vamos parar com essa prática. Está tirado aí o carrapicho também desta ovelha. Então para com esse negócio de finados, essa coisa toda aí. Isso não convém a um homem, a uma mulher de Deus. Vamos seguindo, meus queridos irmãos. Quem está gostando aí de tirando o carrapicho das ovelhas, põe teu like, comentem, divulgue esse ensinamento. Talvez pareça tão simples, pastor, mas tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas ainda. Vamos então para a terceira pergunta. Pastor Eduardo, é pecado ver câmera de segurança? Pastor, eu sou porteiro, eu trabalho lá na portaria, estou lá vendo a câmera de segurança. Pastor, eu estou enquadrado na imagem da besta e pedi minha salvação. Está tirado o carrapicho dessa ovelha, não tem problema, meu irmão. Não tem problema, minha irmã, você olhar a câmera de segurança. Inclusive tem alguns irmãos perguntando se pode pôr câmera de segurança na tua casa. Pode sim, é a mesma coisa do porteiro. Então tem pessoas que falam que não pode. O que acontece? Quando a doutrina é minha, não funciona. Mas quando ela é de Deus, ela funciona e tem efeito. E é por isso que a igreja pentecostal do Filho de Deus é uma das igrejas novas que mais crescem no Brasil. Está se expandindo para todo canto aí. Então tá tirado o carrapicho dessa ovelha. Porteiro, irmão, porteiros, não tem problema não, irmão, que tem câmera de segurança da tua casa, isso não é pecado não. Vamos parar com esse negócio de criar a doutrina da sua mente, tomar vergonha, ser um rebelde. A doutrina é essa, não precisamos de outra. Tá tirado o carrapicho das ovelhas. Muito obrigado, são 3 carrapichinhos que foi arrancado. Até o próximo quadro, tirando o carrapicho das ovelhas. E outros quadros também que temos aqui. Muito obrigado a todos vocês. Esse é seu programa Já é a Última Hora. Esse é seu quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Você acabou de ouvir o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Esperamos que você tenha gostado do nosso quadro. A qualquer momento estaremos de volta.